Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo faremos a correção e comentários das atividades da semana 2 do PET. Em nossa última aula, falamos sobre as diferentes formas de comunicar. Vimos que a comunicação no meio virtual pode acontecer de forma assíncrona ou síncrona. Vimos também que uma imagem pode dizer mais do que algumas palavras e pode até expressar sentimentos e emoções. Sabemos que a língua evolui e acompanha as necessidades dos falantes, sua cultura, seu meio social e características. As variações linguísticas constituem a diversidade social e cultura de uma comunidade. Precisamos tomar alguns cuidados para não exagerar e correr o risco de não sermos entendidos. Uma boa comunicação precisa ser clara. Veja na tirinha seguinte. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho. Beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio. Beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Melhor pensar em outra coisa. Com base nesta tirinha, podemos afirmar que é considerado um bom falante aquele que domina as normas cultas da linguagem. Não, o bom falante é aquele que, além de dominar a norma culta, também conhece as variações da língua. Então, não é a alternativa A. Letra B. Os mais jovens têm oportunidade de aprender todas as variedades da língua portuguesa. Não são só os mais jovens. Todos podem ter a oportunidade de aprender diversas variedades da língua portuguesa. Então, não é a segunda alternativa. O uso indiscriminado de abreviações podem ajudar no entendimento da comunicação. Pelo contrário, o uso indiscriminado vai atrapalhar o entendimento da comunicação. Então, nos restou a alternativa D. Então, a resposta correta. A variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social. Questão 2. Qual era o problema inicial do tio da tirinha? Então, o problema inicial é que o tio estava com dúvida em como escrever uma palavra que foi alterada pelo novo acordo ortográfico. Por que o tio não entendeu o que o sobrinho escreveu? O sobrinho escreveu palavras que o tio não compreendeu. Leia o texto abaixo de André Luiz Alves. Desculpe, eu não tenho WhatsApp. Aconteceu num shopping no final de tarde de um sábado recente. Eu bebia calmamente uma garrafa de água com gás depois de andar várias quadras naquela tentativa de melhorar a saúde. O lugar estava repleto de gente de todos os tipos. Num dado momento, olhei para a praça de alimentação lotada e percebi que quase todos digitavam textos no celular. Comiam sem olhar, bebiam por instinto, os dedos em forma de garras digitando sem parar. Daí olhei para um canto, depois para o outro. Em cada ponta surgiu uma moça perdida no mundo cibernético. Andavam e digitavam ao mesmo tempo. Nunca fui bom nas leis da física. Sequer sei fazer contas, mas era evidente que se nenhuma das duas olhasse para a frente, a trombada seria inevitável. Foi exatamente o que aconteceu. Uma das garotas caiu no chão e a outra só não teve o mesmo destino porque conseguiu se amparar numa pilastra. Os celulares voaram no chão e a única preocupação das duas garotas era com o aparelho. Várias pessoas em volta começaram a filmar a cena e tirar fotos da garota que caiu.
Fiquei bastante irritado com o acontecido, mas não surpreso. Já vi gente filmando acidentes graves. Eu não tenho WhatsApp, e quando confesso este meu pecado, as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo. O homem das cavernas que fala. Até tentei usar o dispositivo, mas simplesmente não consegui. Comprei um aparelho de primeira geração e com tantas funções que me perdi. Está jogado numa gaveta qualquer. Não consigo encará-lo sem pânico e chego à conclusão que pilotar um avião não deve ser mais difícil. Que saudades dos bons tempos do e-mail. Eu pertencia a um grupo e por lá trocávamos correspondências. Falávamos de tudo. Surgiu uma amizade muito grande que durou mais de 10 anos, embora à distância. Eu tento acompanhar a modernidade. Hoje tenho um Facebook, que me toma muito tempo, mas sempre estou por lá falando com os amigos, que são mais de 1000, embora pessoalmente conheça no máximo 20. Já não é o suficiente? Ontem pedi para minha mãe uma foto antiga e ela me disse que me enviaria pelo WhatsApp. Até Dona Dalva tem o WhatsApp. Ela que é dos tempos em que se esperava o carteiro no portão trazendo cartas, o que só acontecia poucas vezes no ano. O que mais me surpreende nessa moçada do celular é a rapidez e eficiência com que digitam suas mensagens. Fico impressionadíssimo. Eu digito bem e rápido, sem olhar para o teclado, mas fiz curso nas antigas máquinas de escrever. Daí a habilidade. Mas esses jovens nem sabem o que foi o sistema VERT. E ainda assim digitam sem parar. Embora com medo de perder o encanto com as coisas naturais, o dia de ar puro, a noite de lua e estrelas que cintilam, não pretendo desistir. Vou comprar um celular mais acanhado, daqueles que a gente fala, recebe mensagens e que tem o WhatsApp. Só isso. E então vou sair digitando feito um maluco, o dia todo, a noite inteira, até aprender. Me aguardem. Então, texto retirado do Recanto das Letras. Este texto pode ser classificado como fábula. Para ser uma fábula, o texto precisa ter personificação, ou seja, animais que representam atitudes humanas e vão falar no texto. Além disso, uma moral. Então, esse texto não é uma fábula. Então, não pode ser a alternativa A. Letra B. Uma lenda? Não, o texto também não é uma lenda. Por quê? Porque uma lenda vai tratar de seres míticos, seres imaginários. Então, não é a alternativa B. Letra C. Uma crônica? Isto. Então, o texto que nós acabamos de ler é uma crônica. É um texto que vai basear em fatos do cotidiano que o narrador presenciou e nos está contando com uma determinada crítica ao comportamento das pessoas ao usar os aparelhos celulares. E letra D, romance. Então, a resposta correta, letra C, crônica. A crônica se caracteriza por ser um gênero narrativo, marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica e acontecimentos cotidianos. Então, alternativa correta. Letra B, informativo com o objetivo de informar o leitor. Então, a crônica não tem esse objetivo de informar o leitor. Poético com estrofes e versos. Não, a crônica não é um texto com estrofes e versos. Narrativo, onde as personagens geralmente são animais. Aqui é no caso de ser uma fábula. Na fábula, as personagens geralmente são animais que vão possuir características humanas. Qual a crítica que o autor faz para as pessoas que estão no shopping? As pessoas vão ao shopping e não aproveitam o passeio. O encanto foi perdido.
Em qual momento do texto o autor se surpreende com o uso do WhatsApp? Então, nós vamos fazer um movimento de retorno ao texto para poder localizar a parte em que ele se surpreende. Num dado momento, olhei para a praça de alimentação lotada e percebi que quase todos digitavam textos no celular. Então, nesta parte é onde que ele se surpreende com o uso do WhatsApp. Então, é a resposta aqui da questão número 4. No momento em que olha a praça de alimentação lotada e vê quase todos digitando no celular. Qual era o medo do autor? Então, novamente, o movimento de retorno ao texto para poder localizar. Então, o medo está aqui no finalzinho. Era o medo de perder o encanto com coisas naturais, como o dia de ar puro, a noite de lua e estrelas que cintilam. Então, é a resposta da questão número 5. Perder o encanto com coisas naturais, o dia de ar puro, a noite de lua e estrelas que cintilam. Porque o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, o homem das cavernas que fala. Então, novamente, vamos retornar ao texto para poder localizar. Eu não tenho o WhatsApp e quando confesso este meu pecado, as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, o homem das cavernas que fala. Então, neste trecho é que há essa fala do narrador do texto. Então, nós vamos responder aqui na número 6. Ele diz isso porque não tem o WhatsApp e as pessoas ficam assustadas quando diz isso. A comunicação pelo meio virtual está cada vez mais comum. Entretanto, algumas pessoas não conseguem manter uma relação amigável e com respeito ao outro. Veja no texto a seguir algumas dicas de etiqueta. Dicas de etiqueta no WhatsApp. Limitar-se a assuntos para o qual o grupo foi criado. Assuntos políticos, religiosos e futebolísticos são polêmicos e estritamente pessoais. Por isso, só devem ser tratados no privado, nunca em grupo. Correntes, campanhas e boatos de internet não interessam aos grupos profissionais. O que parece divertido, engraçado ou interessante a você, nem sempre é de interesse do grupo. Envie no privado. Fotos e vídeos somente se diretamente relacionados ao tema do grupo. Na dúvida, envie no privado. Não envie cumprimentos isolados como bom dia, boa tarde ou boa noite. O que parece divertido, engraçado ou interessante a você, nem sempre é de interesse do grupo. Envie no privado. Fotos e vídeos somente se diretamente relacionados ao tema do grupo. Na dúvida, envie no privado. Não envie cumprimentos isolados como bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, estas são dicas de comportamento nos grupos do WhatsApp. Você já vivenciou algum constrangimento em grupos de WhatsApp ou nas redes sociais? Imagine que você tenha que criar um grupo com os colegas de sua sala. Proponha algumas regras, registre aqui e compartilhe com seus colegas. Então, aqui nós temos a proposta, de produção pessoal. Então, você deve produzir e postar como resposta desta atividade. Eu trouxe aqui exemplos de regras para participação dos grupos do WhatsApp, que foram retiradas deste site, Porto e Notícias. Você pode escolher algumas dessas regras e criar as regras para o seu grupo de WhatsApp e colocar como resposta da questão anterior. O que não pode. Então, aqui algumas regras que você pode escolher para colocar nas regras do seu grupo.
Fazer propaganda sem a permissão dos moderadores. Então, isso não pode. Os moderadores são os administradores. Envio de links de grupos sem a prévia autorização dos moderadores. Postar assuntos que não sejam pertinentes ao propósito do grupo. Postar assuntos que sejam racistas, homofóbicos, sexualmente explícitos e abusivos. Existência de um perfil falso ou usurpação de identidade. Não respeite as condições gerais das redes sociais utilizadas. Contenha link externo para páginas inadequadas de forma a evitar spam. Debates políticos com propósitos partidários. Então, aqui uma lista do que não pode. Você pode escolher alguns deles ou se basear nestas regrinhas para criar as regras do seu grupo. Das divulgações comerciais não permitidas. Então, aqui há outras regras. Publicações e comentários fraudulentos ou em demasia não são permitidos. Devido ao elevado número de anúncios individuais em nossos grupos, as ofertas de prestação de serviço e divulgação de cunho comercial não estão autorizadas. Do direito de cada participante. O que cada participante do grupo tem direito? Apresentação breve pessoal ao ingressar ao grupo. Caso se sinta ofendido com algum conteúdo, manifestar descontentamento direito a um dos nossos moderadores. Notificar aos moderadores que os mesmos tomem as devidas providências para atos recorrentes de outros participantes. Ninguém é obrigado a permanecer nos grupos, tendo assim o direito de sair ou solicitar transferência para outro grupo. E por último, ao ler este comunicado, você assume que compreendeu todas as condições acima enunciadas. Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp com alguns dos administradores. Então, são regras que você pode utilizar ou basear-se nelas para criar as suas do grupo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e tchau!